E aí, será que você é uma pessoa chata? Porque algumas pessoas são chatas demais. Bem-vindo a mais um episódio do Astrologia Explica. Todas as quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, nós estamos com um episódio falando sobre algum tema em que a astrologia traz a explicação para vocês. Eu estou publicando aqui o título de hoje, já estou fixando os comentários. Já coloca para mim aqui. Ai, meu Deus. Você conhece uma pessoa chata? Primeira coisa, você conhece uma pessoa chata? Quem conhece uma pessoa chata aqui, levanta a mãozinha, escreve eu. Quem aqui conhece uma pessoa chata? Eu conheço várias pessoas chatas. E você, conhecem? Ó, a Anne Camargo já chegou se declarando aqui. Eu sou chata. Quem mais? Quem mais se acha chata? Ou chato também, né? Por que que não? Quem mais? Ó, a Renata conhece também. Bom dia. A Júlia diz que eu sou chata. A Ariana com Luí Virgem. Ui, ai, ai. Bom dia, Malu. Bom dia, pessoal. Você conhece uma pessoa chata? Uma pessoa que fala sem parar. Que fala sobre elas mesmas o tempo inteiro. Só o que importa é o que está acontecendo com ela. Simões da França, um beijo pra você. Você conhece uma pessoa que só sabe falar de uma coisa só? Ai, como eu conheço pessoas assim, meu Deus do céu. Você conhece pessoas que são cheias de vícios na linguagem, que você fica ouvindo e daqui a pouco você perde a noção e não começa mais a prestar atenção do que ela tá falando e começa a contar a quantidade dos né, talvez, pois é. Quem conhece pessoas assim vai se identificando aqui. Você conhece pessoas que são aquelas que literalmente acham que sabem tudo? Pessoas que só sabem reclamar, que só sabem trazer desculpas, que são aquelas legítimas mimimi, que não dá pra chegar pra ela e dizer bom dia! E ela, bom dia pra quem? Só se for pra ti. Você conhece pessoas que são assim? Quem conhece pessoas que são assim, vai me escrevendo aqui embaixo eu, levantando a mãozinha. Conhece muito, Mila? Eu também. Conhece aquelas pessoas que só sabem botar a culpa nos outros, que ela nunca é a culpada, ela nunca tá errada, é sempre os outros que são pessoas que estão equivocadas, só são os outros que só sabem fazer as coisas erradas, ela é sempre a certa na história. Sempre ela tem uma desculpa, um coitadismo por trás dela. Sempre ela tem a desculpa de alguma coisa não tá dando certo na vida dela. Simplesmente pega essas pessoas, marca elas aqui, chama e compartilha, porque esse nosso episódio dessa série de Astrologia Explica vai dar o que falar. Se prepara, porque a gente vai falar o que torna uma pessoa chata, como nasce um chato, pode ser que você esteja se tornando um e nem se dê por conta. Quais são os signos mais chatos do zodíaco? Você pode não perceber, mas existe algumas coisas dentro de você que você vai se surpreender. Como você pode mudar tudo isso? Como você pode perceber tudo isso? Como que você descobre uma aliada na astrologia para resolver isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, nesse Astrologia Explica. Júlia, eu sempre culpo os outros para não ficar com a culpa para mim. Como é que é aquela história? O meu esposo, o Bruno, brinca comigo em casa. A culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Já ouviram falar isso? Meu Deus do céu. Vai chegar daqui a pouco reclamação da minha irmã, Lovely. Pois é, mais do que nunca a gente tem pessoas que estão ao nosso redor que não se dão por conta e que elas são muito chatas. Vamos lá, então o que torna uma pessoa chata? O que vocês acham? O que torna uma pessoa chata? Vocês acham que uma pessoa nasce chata
ou ela se torna chata? O que vocês pensam a respeito disso? Você acredita que todo mundo é um chato em alguma coisa? Você acha que todo mundo tem o desafio de não diminuir essa sua chatice? O que vocês me dizem? Você nasce um chato, você se torna um chato, você, dependendo da situação, vira um chato. O que você pensa a respeito disso? Vamos lá, primeira coisa, o que torna uma pessoa chata são algumas características, algumas posturas. Então, para começar, a pessoa que é a chata, ó, a Cássia diz que se torna uma chata. Ó, vou usar isso, a culpa é minha, eu boto onde eu quiser, Júlia. Olha que eu tô criando uns monstrinhos aqui. Então, vamos lá. O que torna uma pessoa chata? E aí eu quero muito, com muita atenção, que vocês observem a si próprios e percebam se vocês estão fazendo isso também ou não no seu dia a dia. Porque se vocês estiverem fazendo isso, vocês vão se tornar chatos, e os chatos têm consequências muito fortes na vida deles. Pessoas chatas não ganham promoções no trabalho. Pessoas chatas, as pessoas acabam literalmente se afastando e ela acaba ficando sozinha. Pá, me senti agora com 100 anos, hein, Diogo? Bom dia, senhora Jimenez. Me senti com 100 anos. Mas eu entendi o seu respeito, tá, Diogo? Gratidão pelo respeito. Mas eu me senti com 100 anos. Ai, meu Deus, assim, a vida nos torna assim, Cássia. Então, vamos lá. A Cássia já tá assumindo que aqui ela é a chata. Mas vamos lá, o que torna uma pessoa chata? Alguns pontos muito fortes, tá? Luciana, meia tática do Bruno. Pode deixar que eu deixo pra ele sim. Bom dia, pessoal que tá chegando aqui ainda. Olha, se você tem uma pessoa que é chata, essa pessoa que é chata precisa desse nosso encontro de hoje. Desse Astrologia Explica, que sempre acontece às 8h30 da manhã. Então, eu tô fazendo a minha parte aqui pra te ajudar, mas a tua parte é clicar no link aqui embaixo, no aviãozinho, e compartilhar. Chamar os amigos chatos. Qual o limite entre ser chato e agradar a todos? Inspira acessórios, uma ótima pergunta, segura que eu vou responder daqui a pouquinho, tá? Júlia, ser chata é muito sério, eu não tenho nenhum amigo que me aguenta, agora eu tô sozinha. Pois é, as consequências de ser um chato são desastrosas a médio e longo prazo na vida de uma pessoa. Porque ninguém aguenta uma pessoa que só sabe falar da sua própria vida. Por quê? Porque ninguém aguenta uma pessoa que não pensa nos outros, que ela tem uma vida totalmente monopolizadora, focada nela, monopoliza a conversa, ela quer o centro das atenções e ela vive falando mal dos outros. Gente, ninguém aguenta uma pessoa que fica falando mal dos outros, achando defeito nos outros. Deixa eu explicar uma coisa pra você, que você daqui a pouco que possa estar fazendo isso. Oi, Flávio da Finlândia! Pode ser que você esteja fazendo isso na melhor das intenções. Ah, tu viu fulano? Ah, tu viu cicrano? Olha, eu preciso te avisar. Cara, uma pessoa que faz isso pra ti, ela tá falando de ti também pros outros. E você acha que uma pessoa não saca isso? Ela saca. Ela saca e pera aí um pouquinho. A pessoa falou uma vez mal do ciclano, outro dia ela falou mal do Beltrano. Cara, ela tá falando mal de mim também. Isso não é nem ser chata, isso já é ser mala, sem alça, sem rodinha, de papelão em dia de chuva. Literalmente, tá? Então, é fato, né, Diego? Então, precisa tomar muito cuidado, porque o que torna uma pessoa chata é a pessoa não pensar nos outros. Ela simplesmente, tudo que ela faz gira ao redor do umbigo dela. Ah, porque eu tô com doente. Ah, porque eu tenho que ir no médico. Ah, porque aconteceu. Tu não sabe o que aconteceu na minha casa essa noite. Meu Deus, não acredita nisso. Meu pai do céu. Meu pai. Ninguém aguenta uma pessoa que só chega falando sobre ela. Isso tanto do lado negativo quanto positivo. Tipo, ai, olha os brincos que eu ganhei. Ganhei do meu marido. Ai, olha só, gurias, eu gastei hoje meu último centavo. Depois eu vejo o que eu faço, mas eu não podia perder aquela promoção. Nem eu me aguento me imitando aqui. Que vergonha. Mas essas pessoas que só sabem monopolizar a conversa, que parece que todo mundo tá ao redor dela, começa a observar. As pessoas que estão ao redor delas começam a dar desculpas. Elas começam a sair desse círculo ao redor delas porque elas não aguentam essa conversa.
Outra coisa que torna uma pessoa chata, a pessoa sempre corrigir as pessoas o tempo todo. Ninguém aguenta conviver com uma pessoa que fica criticando, que fica reclamando o tempo inteiro. É muito, muito forte. Elaine, os chatos gostam de competir? Gostam. Gostam, Elaine. Os chatos gostam de competir. E eu digo sempre, a gente tem uma brincadeira entre nós aqui, quando você chegou em algum lugar, trata logo de identificar o chato. Porque todo lugar, todo grupo tem um chato. Todo grupo tem um chato. No trabalho sempre tem um chato. Na família sempre tem um chato. E se você não identificar logo de cara esse chato pode ser você. Pausa dramática. Fiquem muito antenados. Antenados porque todo lugar tem um chato. Porque esse chato ele também tem um propósito. E se você não encontra esse chato pode ser você. Tá bom? Então, o que torna mais uma pessoa chata? Ela ser aquelas pessoas impertinentes, que sabem tudo, que interrompe a fala do outro, não sabe esperar a sua vez de falar, é dono da verdade, quer sempre ter a razão. Ela sempre sabe alguma coisa. Ah, isso é fulano tal coisa diz. São os teóricos de plantão. E aí você vai olhar a vida dela, ela aplica o que ela fala. É uma pessoa literalmente incoerente. Ela sabe muito, mas não usa o que sabe. Mas ela faz questão de mostrar no dedinho do outro, na pessoa, que ela não tá fazendo, mas ela não olha pra si. Então é uma pessoa que tem muita dificuldade de olhar para si. Ela só olha para o outro. E aí ela não se dá por conta disso daí. Outra coisa que torna a pessoa uma pessoa chata, ela ser inconveniente. O que é uma pessoa inconveniente? Uma pessoa que fala de assuntos delicados, que expõe os outros, que simplesmente tá pegando e falando de assuntos que às vezes as pessoas não têm muito bem resolvidas. Quer ser um chato da vez? É você começar a falar da tua vida pessoal no meio por exemplo, do trabalho. Cara, tu vai ser muito chato, porque ninguém aguenta alguém falando só da vida pessoal no trabalho. Trabalho é trabalho e precisa separar as coisas. Você precisa acordar que as pessoas têm os seus próprios problemas. E se todo mundo começar a falar só dos seus problemas, ninguém fica onde você está. Seja numa roda de amigos, seja numa roda de trabalho, seja numa roda de família. As pessoas vão começar a se afastar de você. Então, como se tornar uma pessoa chata? Pegue e faça isso. Só fale de assuntos inconvenientes, pergunta para as pessoas quanto que elas ganham, critica a educação dos filhos dela, fala do marido dela, cria situações constrangedoras, faz piada, gente, quando não deve, fica zoando, expondo as pessoas. Mas, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então perco o amigo e perco as pessoas que estão ao teu redor, que simplesmente não vão querer mais nem ficar perto de ti. Esteja consciente disso. E tá tudo bem. Se pra você tá tudo bem ficar sozinho, ninguém te procurar, tá tudo bem. Agora, se você é uma pessoa que gosta de ter pessoas perto de você, você precisa mudar teu comportamento, meu amigo. Simples assim. Não tem mistério. Então, se você quer se tornar uma pessoa chata, se faça sempre de vítima, de coitadinha, tá? Esteja sempre de baixo astral, sempre tenha um problema na ponta da língua ou uma carta na manga para tirar e falar para as pessoas ao teu redor. Nunca fale de coisas boas, nunca elogie ninguém, nunca faça a sua parte, sempre crie desculpas por você não estar fazendo a sua parte. Perfeito! É a fórmula assim perfeita, tá? O que torna essa pessoa chata são esses tipos de comportamento. E como nasce esse chato? Porque essas atitudes você pode começar a passar a ter e você que é uma pessoa incrível passa a se tornar um chato da vez. Como nasce um chato? Em primeiro lugar, ninguém ensinou o que era bacana ou não para essa pessoa.
Ninguém deu limites para essas pessoas. Normalmente são filhos únicos, são preferidos dos pais, eles são mimados. São pessoas onde quando nasceram, ninguém deu o limite. Ei, tu já parou pra pensar que tu só sabe falar de ti mesmo, das tuas coisas? Ei, tu já parou pra pensar que tu só sabe falar mal das pessoas? Pô, é a segunda vez que tu tá falando mal de uma pessoa pra mim. Ei, você percebeu? Você notou? Olha, não é legal isso que tu tá falando, tá? Não sei se alguém já te falou ou não, mas, cara, eu tô fazendo o meu melhor como mãe. Não falo dos meus filhos, não. Olha, não quero que tu entenda e me leve a mal, não. Mas, cara, intimidade já tem um nome. Intimidade não é à toa. Fica contigo, tá? Eu não tô falando das minhas intimidades contigo. Eu realmente não gostaria que tu falasse comigo. Isso me constrange. Esses limites não foram dados para essas pessoas. E é aí que essas pessoas vão simplesmente se espalhando, se alastrando, e as pessoas com medo de saber dizer não, de se posicionar, acabam deixando essas pessoas ficarem mais chatas ainda. Porque o chato, na maioria das vezes, ele acha que ele não é chato. Ele acha que ele tem a razão, ele acha que ele está fazendo a coisa certa. Concordam? Então, sim, é você colocar isso, ó. Diego, é possível sugerir algo a uma pessoa sem parecer chato? Isso que eu acabei de falar pra vocês aqui é uma forma excelente de vocês se posicionarem. Ah, a verdade, nenhuma criança queria brincar comigo na infância, olha só, Anny Camargo. E aí cabe, às vezes, o papel da vida vir dar uma chapuletada, aflorando situações pra te evoluir como pessoa. E aí você, às vezes, muda de cidade, aí às vezes mudam de escola, muda de emprego. Alguma mudança ela acontece que traz para perto de vocês pessoas que de cara identificam isso e para elas não é problema dar limite e começar a se posicionar. Porque o que é combinado não é caro. Se todos combinaram algo, esse algo não pode simplesmente ser descombinado. Esse é o ponto. Então, quando você expressa algo para alguém, às vezes o outro lado leva um susto. Por quê? Porque ninguém mostrou isso para ele. Ninguém falou isso para ele. Ninguém. E na astrologia, Aline, como é que fica isso? Existem signos que são mais chatos em relação aos outros? O que vocês acham? Existem signos que são mais chatos uns em relação aos outros? O que vocês acham? Coloca pra mim aqui embaixo que eu quero saber. Quais seriam, pelo teu olhar, os signos mais chatos do zodíaco? Quais seriam? Vamos lá. Com certeza que sim. Acho, ó, a Pamela, acho que touro é chato. Tem signos mais chatos, botou Safira, botou sim, a Paula também. Blandina botou meu marido de Capricórnio. Existem sim, Fábio. Josi, acredito que sim. Sim, Escorpião. Eu sou de Escorpião. Pô, tu mesmo tá dizendo que você é chata? Virgem, Touro, Escorpião. Quais são os signos que você acha que é os mais chatos do zodíaco? Acho Virgem muito chatos e racistas, acho que você queria dizer, né? Touro, Libra, Leão, os de fogo e terra. Luciana botou Gêmeos, o Amor Souza botou Áries, primeiro Áries, segundo Virgem. Virgem, eu, chato. Nilza botou peixes, brincadeira. Pisciano aqui. Me divertindo com vocês aqui, gente. Muito bom. Para começar, os signos. Um dos signos que mais sofre por ele já nascer com uma predisposição para ser chato nível more, hard, é qual signo, gente? É o Virgem. O Virgem é um dos signos que mais de cara ele se torna chato porque ele é extremamente observador, ele é extremamente detalhista.
E o fato dele enxergar tudo nos detalhes vira uma maldição para ele. E quando ele menos percebe, ele acaba se tornando um grande chato. Mas será que ele é o único signo que é chato do zodíaco? Não, não é mesmo. Todos os signos têm características, têm coisas que são muito peculiares de cada um deles. E que quando a gente mexe nesses assuntos, aflora sim um lado chato. Todos os signos têm características que podem tornar ele um chato. Então, nós vamos agora repassar um por um. Os virginianos estão tudo aqui assustados. Virginiano, calma, você precisa ter um grande desafio de você não se tornar o grande chato nível more aqui, para você simplesmente começar a se corrigir. É possível? É. À medida que o tempo vai passando, você vai amadurecendo, vai ficando mais fácil. Antes de eu falar o que deixa cada um dos signos chatos, eu preciso lembrar vocês que nós não somos apenas um signo. Nós somos vários signos, tá? Isso aqui é um mapa astral. Para quem não conhece, isso aqui não é bem um mapa astral. Isso aqui é um esquema celeste que não vem do nada. É baseado em cálculos matemáticos que vem da tua data de nascimento, o horário de nascimento e o local que você nasceu. E aí, quando a gente faz esses cruzamentos de dados, latitude, longitude, nasce então esse esquema celeste. E esse esquema celeste aqui, ele faz com que a gente consiga interpretar a configuração astrológica do momento em que você nasceu. Então, os planetas estavam em algum lugar quando você nasceu. É como se você fosse uma pizza dividida em 12 partes, e ainda com azeitonas, que são os planetas, com ingredientes separados em vários pedacinhos de pizza diferentes que vão trazer gostos extras para cada um desses pedacinhos. Então, isso sem falar do conjunto, que é a análise do todo, que é ver a astrologia kármica. Então, quando a gente olha um mapa astral, a gente percebe que as pessoas não são apenas um signo. São, no mínimo, 3. Sol, que é o signo que você nasceu, a Lua, que fala das tuas emoções, e o ascendente, que é como as pessoas te enxergam, como você é visto, tá? Só que você pode ter 2 signos no Sol, 2 signos na Lua, 2 signos no ascendente, e a maioria das pessoas não sabem disso. Se não bastasse esse ponto, você ainda pode ter signos ocultos dentro do teu mapa. E às vezes você pode trazer, por exemplo, uma configuração de um virgem dentro do teu mapa e você nem ser virginiana à primeira vista. E vocês, mas isso que a Aline tá falando, eu me identifico, eu sou assim. Por quê? Porque tem alguma configuração astrológica aqui que traz essa influência desse signo extra. E para você conseguir resolver isso, você precisa descobrir. Você precisa descobrir, e o autoconhecimento é tudo. Ludmila, qual o valor do mapa astral? Aqui embaixo eu deixei para vocês um telefone de WhatsApp. A gente não recebe ligações, que é só pelo WhatsApp, tá? Que aqui você entra em contato, manda uma mensagenzinha, que a Juliana, que tá lá do outro lado do suporte, vai responder para você, ou manda um direct aqui, ou se você já decidiu que você quer fazer seu mapa astral comigo, clica no link que tá lá no meu perfil. Link lá no meu perfil vai abrir uma página, lá tá escrito Mapa Astral Solares, que é o método que eu desenvolvi. Então, se você gosta do meu trabalho, gosta de astrologia, não fez ainda o seu mapa astral, por quê? Não sei, tá? Sim, Renata, a maioria de nós, para vocês terem uma noção, eu, Aline, nasci no signo de Peixes, sou do dia 10 de março. Pela análise, eu deveria ser pura pisciana. Só que eu tenho um planeta bem juntinho em conjunção, que é grudadinho, que é Mercúrio. Esse Mercúrio me traz características, além de Peixes, de Gêmeos e Virgem. Por isso que eu digo que os virginianos que sofrem pra caramba porque enxergam tudo. Afe Maria, ainda pra completar, minha lua é em Escorpião e Sagitário. Ou seja, o meu Escorpião não deixa passar nada. É uma maldição. Eu enxergo o que tá por trás das pessoas na hora delas fazerem as coisas. E o meu ascendente, uma pitadinha de Áries com muito de Touro, influência de Sagitário e ainda um ascendente oculto que é Aquário. Só isso, é a Aline. Parece uma loucura, meu Deus, como é que se entende tudo isso? Quando eu comecei a olhar e ver essa configuração desses signos todos,
meu Deus, essa salada de signos me representa. Eu sou isso, porque eu oscilo entre um e outro. E é muito bacana, como eu me conheço, poder justamente lidar com as características e lidar comigo mesmo nesses momentos bem pontuais. Então, sim, quando eu falar aqui agora dos signos e as características que tornam eles chatos, entenda que você não é puro aquele signo. E para você descobrir esses signos todos envolvidos e poder se entender, poder se achar, porque às vezes a pessoa pensa de um jeito, sente de outro e age de outro. Essa incongruência, ela com ela mesma, torna ela realmente muito complicada para atrair um parceiro, por exemplo, para viver uma relação bacana, para estar num trabalho bacana. E aí vai embora, certo? Então faça o seu mapa astral. Se realmente é indiscutível o poder que o mapa astral tem de abrir a tua cabeça para enxergar o que você não tá vendo. E conhecimento é poder, mas maior que conhecimento é o autoconhecimento, porque esse é o conhecimento certo para você. Detalhe, tá? Todo mundo tem virgem, não pode ficar falando mal dos virginianos aqui não, tá? Todo mundo tem virgem em algum lugar do seu mapa astral. Naquela casa astrológica. E aí aquela casa astrológica você tende a ser mais chato do que o normal. Então tem que ficar muito preocupado sim para poder descobrir isso tudo e desmanchar esse nó. Então vamos lá, primeira coisa, quando se trata dos signos, cada signo tem uma chatice própria. Cada signo tem características do seu eu, que se você não souber lidar com isso, você vai se tornar chato. No caso dos signos do elemento fogo, quais são os signos do elemento fogo? É os signos de Áries, Leão e Sagitário. Esses signos do elemento fogo, para eles aflorarem a chatice, uma das coisas que precisa estar acontecendo é eles não estarem se exercitando. Por quê? Porque eles têm excesso de energia física com eles, principalmente o ariano e o sagitariano. Então é importante que você que seja desse signo, para que você não se torne chato. E o chato de vocês ainda vem acompanhado de agressividade, de impaciência, de intolerância. O exercício físico é um aliado poderoso para te não ser chato da vez. Então, isso que me encanta na astrologia, o fato de ela nos ajudar a nos entender. E essa impulsividade, né, Rudeze, ela acaba fazendo com que a gente fale coisas que não deveria ter falado. Seja sincero demais quando a pessoa não está pronta e madura para ter tanta sinceridade colocada para ela. Então, quando esses signos são mexidos neles, na liderança, eles não podem ser eles mesmos autênticos, eles vão ser chato. Eles vão para cima com tudo. E aí, nessas horas, eles podem se tornar arrogantes, eles podem se tornar prepotentes. Sim. Então, fica aqui o alerta e quando menos cuidar, ficarem só falando de si mesmo. Arianos têm uma tendência total de falar só sobre si. A minha casa, o meu trabalho, o meu carro, é tudo eu. E a comunicação do sagitariano ser muito reta e sincera demais, que chega a ser beirar grosseria, mas eu só fui verdadeiro. Não, foi grosso. Foi grosseiro. Não se colocou no lugar do outro de jeito nenhum. E o leonino, quando que ele se torna um chato? Quando as pessoas começam a só criticar ele, puxar ele para baixo e ele não acredita mais nele. Aí ele começa a se tornar um chato. Aí ele começa a não acreditar na força que ele tem dentro dele, e aí ele começa a ficar mimimi. Então é impressionante o quanto que você descobrir, eu tô pegando pelos elementos aqui, você consegue se tornar um chato sim, se essas situações começarem a acontecer, tá? Arianos gostam de falar mal dos outros, se eles se sentem ameaçados pelas pessoas, sim, só que ele normalmente é muito justo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E os signos do elemento terra, quando que eles começam a se tornar chatos pra caramba? Pra começar, quais são antes de eu falar dos signos do elemento terra,
Os signos do elemento fogo, Áries, Leão e Sagitário. Quem é desse signo ou conhece alguém, fez sentido para você? Fez sentido? Sim? Então chama atenção, chama essas pessoas para cá, compartilha com elas. Porque às vezes, como ninguém avisou que ela é chato, passa essa bola para mim que eu aviso. É bem assim, Ana Flávia? Vamos lá. Então, muito cuidado com tudo isso que eu tô falando. Signos do elemento terra. Temos aí pessoas do signo de touro, virgem e capricórnio. Quem aqui são pessoas desse signo? Coloca pra mim aqui embaixo. Ana Paula, nunca são os melhores. Vocês estão percebendo o quanto que a astrologia te ajuda a não ser um chato? Vamos lá, me divertindo com os comentários de vocês aqui, gente. Vamos lá. Signos do elemento terra. O que torna... Obrigada pelo carinho, Alessandra. O que torna as pessoas dos signos do elemento terra pessoas chatas? Vamos lá. Vi que tem capricornianos, taurinos aqui. Temos virginianos também que já se falaram. Ai, meu Deus do céu. Calma que eu não cheguei ainda no signo do elemento água, tá, Lúcia? Que é câncer também. Então vamos lá, os signos do elemento terra, o que torna eles um chato? Algumas situações bem peculiares. No caso do signo de touro, tornar chato para ele, o que torna ele chato, tô dando risada porque, cara, eu fico buzina quando fazem isso comigo. E um dos meus ascendentes fortes é touro, né? É roubar comida do meu prato. Falando sério, eu não suporto pessoas que roubem comida do prato um do outro. Isso me faz ficar chata. Ah, pelo amor de Deus, fala sério. Você tá num restaurante, você podia ter pegado no buffet a mesma coisa que eu peguei. Não pegou por quê? Vai se fuder. Desculpa o palavrão. Vai pegar agora do meu? Não! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu pai do céu! Brincadeiras à parte aqui. É uma coisa que eu olho, meio que me incomoda mesmo, mas eu já me seguro, tá? Porque, caraca, por que não pegou pra ti? Tá roubando do meu prato? Não. Outra coisa que faz, por exemplo, os taurinos ficarem os chatos da vez. Pedir dinheiro emprestado pra ele e não devolver. Caraca, tá? Pedir dinheiro emprestado pra uma pessoa do signo de touro e não devolver pra ele é a morte. Primeiro porque já é a morte a pessoa ter pedido dinheiro pra eles, tá? Emprestou, tudo bem. Agora vai ficar passando pro... Não, vou devolver em 30 dias. Chegou o 30º dia, a pessoa não devolveu e não falou nada. 31º dia, a pessoa não fala nada. Ah, sinto muito, o taurino vai se tornar um chato. Disse, ei, tu combinou comigo que tu ia me devolver o dinheiro em 30 dias. Já tô no 31º dia e tu não me falou nenhum ai sobre isso. Ele vai começar a te apuzinhar. Ele vai ficar te cutucando. É isso aí, Rodrigo, acaba a amizade. É impressionante. Dá o dinheiro pra pessoa. Porque se você emprestar e a outra pessoa não devolver esse dinheiro pra você, acabou a amizade. Acabou a amizade. Outra coisa que torna esse signo chato são as mudanças. Ele não gosta de lidar com coisas novas, né? Ele tem medo do novo. Então, esse lidar com o novo, para os 3 signos do elemento terra isso se aplica, mas em especial a pessoa do signo de touro, isso faz ele ficar muito medroso, muito mimimi, muito chatinho. Então, ele tem que aprender a romper com essas barreiras e ir adiante. Então, ele precisa parar de ser tão precavido. E o nome de tanto ser precavido é que os capricórnios podem se tornar chato. E Deus me livre mexerem com o trabalho dele. Com as metas dele. Meta dada é meta a ser alcançada. E se ele não alcança uma meta, ele fica chato. Ele só fala do trabalho muitas vezes. Ele parece que ele não sabe falar de outros assuntos mais leves.
Isso pode tornar um capricorniano muito chato, porque ele é sério demais. Ele é ranzinza às vezes demais. Esse lado ranzinza dele faz com que ele seja chato pra caramba pra lidar no trabalho, pra lidar em casa. A esposa ou o esposo tem que aprender a lidar, tem que ter uma coisa forte de Capricórnio no seu mapa, porque senão ele realmente fica chato. E ele é um signo que não suporta aquelas pessoas mimimi, chorando, que fica chorando o tempo todo, que sempre tem um drama na vida delas. E elas, nessas horas, elas podem falar algumas coisas bem fortes para essas pessoas, porque elas se tornam chatas e ela dá limites. E às vezes ela cumpre o papel que não fizeram com ela de avisar: ei, para de falar só de ti mesma. Para de falar só da tua vida pessoal. Ninguém aguenta. Certo? Então guarda a tua vida pessoal pra ti, meu amigo. Aqui a gente tá no trabalho. Aí nesse momento ele pode se tornar um chato dependendo da situação. Imagina ele falar isso pra uma pessoa que tem câncer. E os virginianos, literalmente, é um desafio para eles a incoerência das pessoas. O que torna ele um chato é ele ver as pessoas falando uma coisa e fazendo outra. Cara, pra que tá falando então? Não fala e não faz, não fala nada. E essa capacidade de ele ver os detalhes, né, faz com que ele realmente acabe se tornando um chato da vez de querer as coisas organizadas, de querer as coisas limpas, esse excesso de querer as coisas muito no lugar, de combinar a palavra dada tem que ser cumprida, isso torna ele um chato. Aliás, inclusive isso e os leoninos também. Então aquilo que é combinado não é caro ser cobrado. E se todo mundo tá ciente disso, todo mundo pode cobrar. E pro virginiano isso fica mais intenso ainda. Fez sentido para vocês que são dos signos do elemento terra, que eu tinha falado já bastante de virginianos, inclusive? Ó, meu filho é capricorniano e já é muito chato e também muito dramático. Pois então, lembra sempre que por trás de um capricorniano tem um canceriano, por trás de um pisciano tem um virginiano. Vamos chegar lá. Vamos para os signos do elemento ar. Antes de ir para os signos do elemento ar e quais são as chatices dele, como que eles se tornam chatos, você dos signos do elemento terra se identificaram? Conhecem pessoas que são desse signo e perceberam isso? Alessandra, é verdade, incoerência é difícil, gosto dos combinados, gostei de ver, gostei. Vamos lá, fez total sentido? Bora lá, lembra que se lembrou daqueles amigos, gente? Compartilha com eles, clica no aviãozinho aqui, marca eles aqui embaixo. Seu amigo, ó fulano, lembrei de ti. Só marca ele aqui. Rosiane, exatamente, não misturássemos pessoais com profissionais, salvo as exceções merecidas com todo o respeito. Claro, né, Rosiane, que na vida tudo tem as suas próprias exceções. O problema é o sempre. A constância disso que torna a pessoa um chato. Um evento pontual não torna uma pessoa chata. Em nenhum momento, gente. Em nenhum momento uma situação pontual torna uma pessoa chata. O que torna ela chata é a recorrência. Consegue entender isso? Bem colocado aqui, tá? Lembrei, mas ela é crente de eu mandar ela ia me matar. Renata, tu viu que nem parece que eu tô falando de astrologia no início, né? Aí então aquela primeira parte ali já vai servir o chapéu pra ela. Compartilha, gente. E tem várias pessoas crentes que elas me seguem aqui no canal e elas olham o material e gostam porque elas percebem que a astrologia explica quem elas são, porque elas têm esses tipos de problemas na vida delas. E aí elas não acham isso é uma coisa do diabo, muito pelo contrário, elas entendem que é uma coisa de Deus. Aliás, não é pagar mico, é pagar King Kong na astrologia, você achar que a astrologia é algo do diabo, se foi criado por Deus os astros. Não faz muito sentido não, tá? Então me ajudem a esclarecer isso para as pessoas, porque elas estão perdendo uma excelente oportunidade de ajudar. Olha aqui, ó, Safira, eu sou evangélica e tô aqui. Olha que lindo, Safira, porque esse trabalho aqui não fala de religião. Não tem nada a ver, gente, é autoconhecimento. A astrologia, o que me encanta nela é o poder que ela tem de fazer a gente se autoconhecer para ser uma pessoa melhor. Isso independe de sexo, gênero, cultura, religião. Ó, Magalhães aqui, sou evangélica. Mais alguém evangélico que tá colocando aqui, que é aqui? Parabéns, ó, a Rayana também é cristã. Parabéns, gente.
Porque isso aqui é um território neutro. É a Suíça, tá? A astrologia é um território neutro, não tem nada de tendência para lugar nenhum. Se existe uma tendência é para te ajudar a te conhecer, só isso. E a gente procura trazer bom humor para brincar. Por que você fala pagar King Kong, Aline? Me dá muito gosto e dou risada. Rudeze, porque é pagar mico? Não, é pagar mais que mico, é pagar um King Kong. Entendeu? Porque é um macaco gigante. Ó, é autoconhecimento, né, Simões? Olha ali, ó, a Helena que é universalista. É isso daí. É isso daí, gente. Ó, amor, que eu também sou evangélica e amo Luz da Serra e todos da equipe. Olha que coisa mais linda. A gente poder falar de autoconhecimento sem se prender a nada. Isso melhora a tua vida e todos que estão ao teu redor. Dani, ama astrologia, acredito muito. E também conheço muita gente que não acredita e acha uma besteira. Fico pé da vida quando falam mal. A gente precisa aceitar, porque essas pessoas não têm esse conhecimento que vocês têm. Entenderam? Elas foram influenciadas também por outras pessoas. Safira, fiz meu mapa e tudo, isso mesmo. Vejo que o sistema solar foi criação de Deus e eles fazem muito efeito em nossas vidas. É claro! Olha, Manuela, eu sou evangélica e saí de uma depressão depois das explicações da Aline. Manuela, que lindo esse depoimento. Tu não sabe o quanto isso me deixa feliz, o quanto isso pra mim é um gás pra eu seguir em frente. Ó, aqui a Creila Rosa, eu também sou evangélica. Que lindo, gente! Que a gente possa estar num local neutro e respeitar uns aos outros, as suas crenças, e possamos todos aprender com algo maior que nós, que é esse universo, todos os astros, que foi criação de Deus, pra gente realmente se tornar uma pessoa melhor. Quem sai ganhando disso? Todo mundo! Todas as pessoas ao nosso redor saem ganhando quando nós nos tornamos pessoas melhores. Então esse é um dos meus papéis de ajudar a disseminar e esclarecer para as pessoas o quanto que a astrologia pode ser uma aliada, que foi tanto tempo discriminada. Porque as pessoas sabem, né? Algumas pessoas querem manter o poder. E quem sabe mais controla quem sabe menos. Por isso que uma pessoa que se autoconhece, ela é perigosa aos olhos de alguns, porque ela é livre. Aline, você considera que a astrologia influencia a nossa vida ou que é uma correlação entre os astros e os acontecimentos através da observação? Os dois. Todos nós trazemos tendências e nós temos que ter conhecimento dessas tendências para usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria. Se você não souber dessas tendências, a chance de você cair nessas armadilhas é 99,9999%. Agora, se você se autoconhece e você sabe, você consegue sim pegar e evitar um monte de tombos. Ai, astrologia é respeito e amor, amor é Deus. Ai, que lindo isso, adorei, adorei, adorei. Parabéns, viu? Tô muito feliz hoje com o que eu tô lendo aqui dos comentários de vocês, fico muito feliz. Isso aqui enche meu coração de alegria, porque pra mim a astrologia une as pessoas. Eu tô aqui fazendo a minha parte pra ajudar. Então me ajudem a compartilhar para que mais pessoas possam também ter acesso a essa aliada que foi tão discriminada, subjugada por puro desconhecimento ou manipulação de algumas pessoas que não queriam que a maioria soubesse para poder se autoconhecer e ser dona da sua própria vida. Tá? Voltando, como fica a chatice dos signos do elemento ar? Quais são os signos do elemento ar? Gêmeos, Libra e Aquário. Isso aí, Fábio. Por isso que a hashtag nossa aqui é a hashtag Astrologia Liberta. Compartilha, tira um print. Vamos fazer um print aqui, ó. Vamos lá, põe aí. Eu vou botar aqui o hashtag e você põe do lado a hashtag Astrologia Liberta, tá bom? 1, 2, 3. Feito? Então, vamos lá, compartilha para as pessoas, para elas poderem entender qual é a tua sacada, para elas poderem abrir seus olhos a partir não só do meu trabalho, porque eu sou só uma. Juntos nós somos mais fortes e juntos nós vamos mais além e juntos a gente consegue ajudar mais pessoas. Então eu conto com você, tá bom? Signo de Gêmeos, Libra e o Aquário. Onde estão as chatices deles? O signo de Gêmeos, a chatice tá em ele ficar falando. Às vezes não deixar os colegas trabalharem, ficar fazendo fofoca. Sempre ele tem uma notícia para trazer. Você sabia que aconteceu isso? Nossa, ontem de noite não consegui dormir porque deu maior quebra-barraco na minha vizinha.
teve coisa quebrando, então ele se torna um fofoqueiro se ele não cuida. Outra coisa que é muito chata, que aflora essa chatice quando você tá com um geminiano, é ele mudar muito seguido de opinião. Essa mudança, porque ele é extremamente flexível, de mudar completamente de opinião, faz com que a gente às vezes não saiba onde estejamos pisando com ele. Se ele tá falando uma hora uma coisa, uma hora daqui a pouco ele falou outra, e ele mudou rapidamente essa opinião deles a respeito disso. Tanto, Dani, Gêmeos, minha mãe e irmã, bah! Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tenho uma geminiana que eu sempre tenho uma vez por mês aqui uma entrevista numa rádio, que eu vou falando sobre os signos. E aí, como ela disse, não é que eu sou fofoqueira. Eu nunca mais esqueci isso. Foi uma ouvinte que falou. Eu sou só bem informada. Esse bem informado, e parece que tá o tempo todo botando todo mundo a par disso tudo, é que justamente torna ele um chato. Então toma cuidado, tá? Você que é esse signo. Os librianos, o que torna ele um chato? Ele tá sempre 100% preocupado com o relacionamento a dois. Ele sempre tá preocupado, se os outros vão ficar chateados com alguma coisa que eu falei. De ser muito emocional. O que tu quis dizer com isso? Essa necessidade dele querer ser aprovado pelas outras pessoas faz ele um chato. E ninguém aguenta uma pessoa insegura o tempo todo do seu lado. Porque aí começa a criar um monte de milindres com as pessoas ao redor, que eu não posso falar nada, porque a pessoa já fica, meu Deus, ela não gosta de mim, ela não quer. Isso às vezes é muito inconsciente, viu? Então tome muito cuidado, você que tem conhecidos do signo de Libra, é um libriano, para lembrar assim, separa as coisas. O que eu tô te falando aqui tem a ver com amigo, tem a ver com o teu papel como mãe. Separar, isso tem a ver com o teu trabalho, com a tua profissão, não é nada pessoal. Separa esse lado pessoal de estudo. Então, principalmente dos relacionamentos a dois. E aí, às vezes, fica falando coisas que vai fazer no relacionamento a dois. Pode parar. Uma coisa que pode tornar ele um chato, depende de como você enxerga isso, mas é uma das qualidades que ele tem, é a capacidade dele de se colocar no lugar do outro e analisar os dois lados de uma situação. A maioria das pessoas, quando vem falar alguma coisa pra gente, não quer que o outro lado fique dizendo que ele tá errado. E aí é que essa questão da injustiça, que é a questão do perfeccionismo, que todo libriano é um perfeccionista disfarçado, dele não ter visto alguma coisa, não ter cumprido, ele faz ele ficar emocional, emotivo, e toda pessoa que é muito emotiva fica falando só sobre quem? Si próprio. Ela começa a cair no mimimi, então toma cuidado. E os aquarianos, o que torna os aquarianos chatos? Os aquarianos tornam-se chatos quando eles começam o tempo todo questionar para as pessoas por que elas estão fazendo aquilo daquele jeito. A maioria das pessoas está numa zona de conforto. E aí quando você mexe nessa zona de conforto, é que a coisa começa a complicar. Deixa quieto o negócio aqui, para com isso. Tá? Outra coisa que torna muito chato um libriano é ele manipular. Infelizmente, os librianos têm por trás dele arianos que pensam em si. Então, todo libriano tem um ariano dentro de si. E essa manipulação das pessoas para elas fazerem as coisas que ela quer. No início pode ser que as pessoas não notem, mas de um tempo depois elas percebem e aí dá problema. Já vou avisando. Não é nem ficar só no chato, tá? Dá rolo. Porque começa a ficar escancarado e eu digo que fica feio. Tá bom? Então os aquarianos, o fato de ele questionar demais as pessoas, realmente acaba fazendo ele sim, acabando se colocar no papel de maus lençóis de chato, porque quer mexer com aquele time que tá ganhando. Outra coisa que torna o aquariano chato, ele essa rebeldia que pode surgir algumas vezes, de todo mundo ir por um caminho e ele quer ir pro outro. E aí ele vira o chato, porque quem disse que eu tenho que cumprir essa regra? Eu não criei essa regra, pra que eu tenho que cumprir essa regra? Então essa rebeldia dele pode tornar ele um senhor chato de vez. E ele é aquele que pergunta e questiona a autoridade às vezes das pessoas e torna ele de novo um chato. E aí, fez sentido? Fez sentido pra vocês que são do signo elemento ar? Gêmeos, Libra e Aquário?
Tomem cuidado, porque são características de vocês que precisam tomar cuidado, sim. Tô ferrada, Safira? Ai, meu Deus do céu. Eu, Áries, e tenho por trás Libra e meu marido Libra por trás Áries, mas aí vocês se complementam. Isso não é de todo ruim, não, tá? Fez sentido, Kelly? Aquariana, minha nora? Mari, tudo bem? Verdade, minha filha tá ficando assim? Grazi Duda. Muito sentido, Fábia, Ana Flávia, sim. Vamos para os signos do elemento água, tá? Ser do contra é uma força maior, tá, Toledo? Quase morro. Avisem essas pessoas, gente. Avisem. Fez todo sentido, Blandina. Meu Deus, Thiago. Meu irmão direto. Maria Elisa, ali descreveste meu marido no trabalho. Medo. Vamos lá. André, sou muito grato pela astrologia estar presente na minha vida, tem me ajudado no autoconhecimento e nas dicas para o futuro. Sou virgem, a maior dificuldade que tenho é controlar os meus impulsos. Por isso que o autoconhecimento nos liberta. Vamos lá, signos do elemento água. Câncer, Escorpião e Peixes. Temos pessoas desses signos por aqui. Se prepara que depois eu vou falar como é que você pode mudar essa chatice em você, tá? Fica comigo aqui. Pessoas que são do signo do elemento água, por si só, o elemento água já é muito sensível. As emoções normalmente estão à flor da pele. E essas emoções à flor da pele é que fazem muitas vezes elas serem sensíveis, mimimis, muito apegadas, muito choranes, e isso faz elas se tornarem muito chatas. No caso do canceriano, o fato de alguém falar mal da família dele não conseguir separar, ele e piscianos não conseguirem separar o que é deles e dos outros, faz com que eles acabem vivendo dramas que não são seus, se intrometendo na vida dos outros, na melhor das intenções de querer ajudar. Então, quando esses signos fazem isso, eu falei lá, Delita, lá no Leão também, nos signos do elemento fogo, tá bom? Lá no início. Então, quando você pega e começa a entender que você tem uma tendência a se colocar sempre no lugar dos outros e sofrer pelos outros, você passa a viver uma vida que não é sua. E você acaba vivendo um mimimi que não é teu. E acaba vivendo a vida dos outros, deixando de lado o que é seu, tá? E é importante, Thiago, separar assim, hein, gente? Então, os cancerianos, quando falam mal da família deles, se tornam muito chatos. Ele pode se tornar um chato dentro de casa, quando alguém se mete na família, nas coisas do lar dele, porque ele é a verdadeira rainha do lar. Não se meta na casa de uma pessoa do signo de câncer. Ele que é o dono do lar. Então, se alguém chega e começa a dizer como, poxa, por que tu não tira aquele sofá e bota assim? Ele já começa a ficar ranzinza pra caramba. E esse é um signo, então, que as emoções dele podem ser um grande inimigo e tornar ele, então, muito chato. E assim, ele tem um lado carente, sabe, dentro dele. Esse lado carente dele pode fazer ele ser chato pra caramba. Porque ele pode acabar manipulando as pessoas da família pra ficarem juntinho deles, por exemplo, em vez de sair, ficar olhando um filmezinho, eu fiz pipoca que tu gosta tanto, fiz aquele bolo que você ama tanto, e você nem percebe a ardilosidade de um canceriano. Cancerianos são ardilosos quando eles estão carentes. Eles fazem as coisas tudo para agradar o outro, para que os outros supram a carência que ele, na verdade, deveria estar suprindo com ele mesmo. E nessa hora é que ele se torna um chato de galocha pra caramba. O signo de Escorpião se torna muito chato quando ele começa a perceber que as pessoas estão mentindo pra ele. E ele não tem... Ele, junto com Virgem, no mapa astrológico, é um caos, tá? Um caos federal. Porque enquanto o Virgem pega os detalhes e a incoerência das pessoas, nós temos aí o Escorpião que enxerga o que há por trás. Ele tem um olhar de raio-x das pessoas.
Ai, me pergunta como que eu sei disso. É um porre, tá? Quando você começa a lidar com as pessoas, tá se aproximando, você enxergar tudo isso com tanta clareza. Então esse é um signo que ele acaba se tornando radical. E esse radicalismo de não querer mais essas pessoas perto deles fazem eles sim se tornarem chatos. Porque se fez uma vez, pode fazer 2 vezes. Porque se ele mentiu pra mim uma vez, se ele mentiu uma vez, acabou, né? Porque o mais difícil é mentir a primeira vez, né? Romper com essa primeira barreira de mentir. Porque aí se ele mentiu a primeira vez, ele vai mentir a segunda mais facilmente. É assim que funciona a mente de um escorpiano. E eu odeio mentira, né, Edna? Eu te entendo, eu te entendo. Eu tenho minha lua em escorpião. E esse morrer e renascer, esse dele ficar quieto, que ele não fala mais com ninguém, que ele fica só na dele, faz com que as pessoas também não entendam o que se passa com ele, e aí ele se torna um chato. Mas aí é importante entender para o escorpiano que ele morre e ele não consegue explicar para as pessoas o que está acontecendo com ele. Por isso que o quanto é importante você se autoconhecer, e essa ferramenta do mapa astral é tão poderosa para vocês, do elemento água. Todos, mas do elemento água, que as emoções derrubam vocês e tornam vocês chatos, fica isso com uma potência maior. Faz o teu mapa se você ainda não fez e tá precisando entender isso. Sim, o escorpiano, né, Dani? Ele simplesmente corta essa relação, esse vínculo rapidamente, e ele se isola. E o fato dele estar sempre enxergando as coisas, analisando as coisas, mostrando que ele está enxergando e ele não está falando, às vezes cria todo um suspense ao redor. Outra coisa que torna ele chato pra caramba, por exemplo, lidar com uma pessoa de escorpião no trabalho, é chato pra caramba. Quando ela não tá feliz com aquilo que ela tá fazendo. Ou quando ela não tá feliz num relacionamento a 2, mas ela não consegue pôr um ponto final naquilo e dizer chega. O que ela faz? Ela se auto-boicota, procrastina, fica sempre com uma cara de... Acho que você entendeu. E ninguém aguenta uma pessoa assim o tempo todo, nessa oscilação. Ninguém aguenta. Débora, urgente fazer teu mapa. Tô deixando um telefone de WhatsApp aqui pra você, a equipe mandar um link pra ti. Ou lá no meu perfil tem um link, clica lá, vai abrir uma aba e lá tá escrito mapa astral. Ou me chama no direct aqui também, qualquer um dos dois. Então isso torna os escorpianos muito chatos de lidar. E eles têm um lado mental que tem que tomar muito cuidado. Eles tendem a ter uma mania de perseguição, de ver o lado negativo das coisas. Eles não conseguem olhar o lado tão facilmente positivo. Eles já esperam o pior de tudo. Isso torna você de escorpião muito chato de lidar no trato pessoal e profissional. Então, muito cuidado com essa oscilação, com não se assumir para poder fazer as coisas ficarem, inclusive, mais leves. Safira, nem eu me aguento, tô tentando lidar com essas descobertas. É importante. Por isso, para esse escorpião, Adelita, vai saber se você não tem no seu mapa oculto essa influência extra desse signo de escorpião. A maioria das pessoas tem signos extras e não sabem, certo? E o signo de peixes, o que torna ele um chato de galocha? Ele tá se fazendo de vítima o tempo todo, se fazendo de coitadinho o tempo todo, querendo se colocar no papel de salvador dos outros, e aí sair do lugar dele e de novo invadir o lugar do outro, que nem é o caso do canceriano. Nesses 2 pontos, eles são muito fortes. Quando um pisciano perde a fé no ser humano, meu Deus, ele fica cético. E aí ele vai pro lado cético do virgem que tá por trás dele, e aí fica bem complicado lidar com ele. Outra coisa, quando esse signo acaba caindo no vício, é complicado lidar com esse ponto. É muito complicado. Todos nós, não sei se vocês perceberam, temos dentro de nós isso. Se identificaram? Vocês que são desse signo, eu tinha falado bastante de peixes junto com o câncer. Viva o autoconhecimento, né, Ledecir? Viva esse autoconhecimento. Esse signo de peixes, que se não souber lidar com a capacidade de absorver a energia dos lugares, ele oscila no comportamento dele, torna ele uma pessoa chata de lidar no dia a dia. Então tem que estar blindado, tem que estar protegido, tem que tomar cuidado.
tá? Porque senão ele acaba sendo agressivo, ele acaba às vezes tem dificuldade de se expressar, e aí quando ele vê, ele vomitou. Então ele às vezes também tá vibrando no eu superior, no eu inferior, e é uma decisão dele. Se ele tá escolhendo ficar no mimimi, se ele tá escolhendo ficar nas chatices, ficar olhando os outros, querendo salvar todo mundo, não olhar pra ele, ele vai vibrar no eu inferior. E aí sim, esse lado vítima que todo o signo de peixes traz dentro de si como um alerta para tomar cuidado, para não deixar aflorar, tem que tomar cuidado para não acabar tornando você um grande chato nisso tudo, tá? E, gente, você pode perceber, mas você é um chato sim. Em algum desses pontos, você é um chato, eu sou chata. E como a gente pode perceber isso tudo? Porque é difícil perceber, né? Então, observa como as pessoas reagem quando você chega numa roda de conversa. Se tem convites ou não para sair contigo, se as pessoas continuam a conversa que você começa, querem saber mais de você, ou elas ficam quietas, aquele silêncio constrangedor que ninguém fala nada. Você tá sendo chato. E detalhe, como mudar isso? Tem duas formas de mudar isso. Pedir ajuda para um amigo, aquele amigo assim, de coração, que você confia nele e diz, ó, fulano, quero conversar muito contigo. Eu vi lá uma live de uma doida lá chamada Aline Schultz, e ela falou umas coisas de chatice que eu, puxa vida, eu não queria mais ser assim, e eu vi que eu estou sendo chata. Tu me ajuda a observar quando eu estiver sendo chata? Me alerta, ó, tu acabou de ser chata. Ah, não precisa nem falar, é só uma piscadinha que é o nosso código, para não expor, né, a pessoa. E isso tudo é uma forma para chegar pro jeito top de você mudar isso, que é o autoconhecimento. Sem autoconhecimento não dá. Sem você, imagina quantos de vocês descobriram que eram chatos e não sabiam hoje pelo que eu falei aqui. Quantos de vocês descobriram? Coloca para mim aqui embaixo. Quantos de vocês descobriram algum ponto de vocês que simplesmente não se deram por conta que estava dificultando os relacionamentos, seja na vida pessoal ou profissional? Quantos de vocês? Coloca eu aqui embaixo, levanta a mãozinha. E tem mais um ponto, isso, vamos nos ajudar, Renata. Autoconhecimento é libertador, por isso que eu defendo tanto ferramentas de autoconhecimento, e uma delas é o mapa astral, porque é ela que vai te ajudar a identificar onde que você é chato, de que jeito, em que área. E algumas vão saltar mais aos olhos dos outros. E tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, que chato está no olhar de quem vê. Porque chato não é alguém que pensa diferente de nós, mas que quem quer impor a sua opinião sobre nós. Porque chato não é quem tem um ritmo diferente de nosso. Essas são pessoas que nos acomodam e nos levam a crescer. E a gente tem que poder tomar cuidado com essa visão errada que a gente tem de os rótulos de que as pessoas que são diferentes de nós seriam chatas. Nós é que temos que aprender também a aceitar as diferenças das pessoas. E muito alerta, como eu não quero que você seja uma pessoa solitária e sozinha, e chatos acabam ficando sozinhos, é que eu decidi fazer essa Astrologia Explica, que é uma série que acontece sempre nas quintas-feiras às 8h30, terças-feiras é a Astrolife e quintas-feiras a série Astrologia Explica. Então, como eu não quero que você seja um chato, busque ferramentas de autoconhecimento. Uma poderosa é o mapa astral. E se você ama astrologia e não fez o seu mapa astral, tá esperando o quê? Agora tá nas tuas mãos e você decide. Como essa é uma série que a gente está trazendo temas do dia a dia para explicar também pelo olhar da astroterapia, porque vocês viram hoje o que eu trouxe foram elementos de terapias com a astrologia juntos, e essa é a minha pegada aqui. Coloca para mim aqui embaixo quais são coisas do teu dia a dia que você gostaria que a astrologia, a astroterapia explicasse para você, que te ajudasse a entender mais a ti próprio e as pessoas que estão ao teu redor. Coloca para mim aqui embaixo e quero saber quem de vocês vai aplicar algum desses ensinamentos que eu trouxe aqui. Porque eu trouxe muitas coisas importantes, observações, reflexões e dicas.
Quem de vocês vai aplicar alguma coisa? Escreve aqui embaixo eu. E o que é que você vai aplicar? O que é que você decidiu que você vai usar disso tudo que eu falei hoje aqui para poder abrir a tua cabeça, inclusive até das cabeças das pessoas chatas ao teu redor para ajudar elas a se darem por conta? O que é que você vai fazer? Coloca para mim aqui embaixo que eu quero saber, tá? Meu marido falou, nossa, porque ela tem esse olho azul? Eu nasci assim, de olho azul, tá bom? Que bom ver vocês dizendo que vão aplicar isso tudo. Porque esse conhecimento tem que ser colocado na prática. Porque é só colocando na prática que você consegue transformar a sua vida e mudar o rumo dela para muito melhor. Tá feito? Que foi a Aline Schultz falando mais um episódio da Astrologia Explica. Hoje falando por que algumas pessoas são tão chatas demais pela astrologia. Um beijo enorme, espero você semana que vem. Tchau, tchau.